Fala galera, como é que vocês estão, hein? Todo mundo bonzão no coração? Galera, a videoaula de hoje vai falar sobre a área das figuras circulares e já logo de cara a gente tem talvez a mais importante. Eu representei aqui em vermelho uma circunferência, mas o que a gente vai calcular é basicamente a área do círculo, beleza? Então, o que seria o círculo? O círculo é o preenchimento. Então, eu vou deixar preenchido aqui pra gente, ó, vou deixar de amarelo, amarelo mais claro, ó. Então, ele fica assim. Beleza? Esse é nosso círculo. O círculo, galera, ele dá para ser representado por meio de um raio. Então a gente vai bem no centro dele e nós vamos traçar o que a gente conhece como sendo o nosso raio. Então, olha lá, ó, vem para cá, mais ou menos, chega aqui, tá? Então, do centro da minha circunferência, do meu círculo em questão, tá? Até a extremidade de tangência dele ali, ó, esse daqui é o meu raio, R, certo? Então, isso é um raio. Então, a área do círculo, pessoal, é o conceito mais básico que a gente vai ter para as figuras circulares, que vai ser π vezes o r ao quadrado, ou seja, πr quadrado, tá? A nossa área, opa, cortei ali, tá? A nossa área é π vezes o raio ao quadrado. A demonstração disso daqui não vem ao caso agora, mas por enquanto vamos aceitar assim. O que é interessante a gente ver? Que a gente pode pegar esse nosso círculo e dividir ele, né? Então eu posso fazer, por exemplo, isso daqui, ó. Eu posso vir aqui e dividir ele em 4 setores. Então, meio torto assim mesmo, mas tá bom. Fazendo aqui no braço, né? Vamos lá. Desse jeito aqui, a gente dividiu ele em 4 setores. Então, seria primeiro setor, segundo setor, terceiro setor e o quarto setor. Se eu quiser saber, pessoal, então, por exemplo, qual que seria a área só desse carinha aqui, ó? Opa! Então, qual seria a área só desse trecho aqui, ó? Ou seja, de 1/4 da minha circunferência? Muito simples. Para eu descobrir a área desse cara, eu vou ter, então, que a área daqui, então, de 1/4 vai ser π vezes o meu r ao quadrado, dividido por 4. Meio lógico isso, né? Se eu estou pegando 1/4 da circunferência, vai ser 1/4. Agora, se eu pegar então metade da minha circunferência, eu vou até mudar de cor aqui, ó. Vamos fazer com tinta azul. Então, se eu pegar metade da circunferência, então isso daqui, ó, inteiro, bom, é metade. Então vai ficar que a área disso daqui, então 1/2 será π vezes o r ao quadrado sobre 2. Óbvio também, né, gente? Então, vamos sempre se atentar a esses fatos. Ah, e se fosse de 3/4, era 3/4 de π vezes o r ao quadrado, certo? Então, muito interessante esse conceito, muito aplicado. Cuidado, porque parece fácil, mas dá uma estudadinha aí, ok? Bom, dando sequência, galera, a gente tem duas figuras importantíssimas aqui pra gente. Então, a primeira delas aqui, em questão, é a nossa coroa circular. Então, ó, coroa circular. E a coroa circular, o que é interessante a gente notar? Que ela tem duas regiões. Então, essa região maior, né, que eu estou fazendo aqui, ó, destacando com tinta azul, e ela tem uma outra região, que a gente vai deixar ela ali com tinta, vamos deixar aqui, ó, tinta amarela. Então, vai ficar assim, ó, tá? Essa tinta amarela. A famosa rosquinha, né, galera? Então, esse cara que vem do centro até a extremidade, a gente vai chamar de errinho. Deixa eu mudar a cor aqui, ó. Então, esse daqui é o meu raio menor, que vem dessa extremidade até o centro. E da extremidade até a região azul lá, ó, a maior, eu vou chamar de errão. Beleza, galera? Então, eu tenho o errinho e o errão. A área, então, da coroa, galera, ela vai ser expressa como sendo assim, ó, π vezes a diferença entre o errão menos o errinho. Essa é a nossa famosa área da coroa circular, ok? Então, fica π, raio maior, né? Então, não se esqueça que seria aqui o raio maior, menos o raio menor ao quadrado, tá? Essa é a nossa área da coroa. Tranquilo? E vamos finalizar nosso conceito aí. O nosso conceito final, galera, é com o nosso querido importantíssimo setor circular. Esse merece até ficar maior, né? Ele ser escrito com uma letra maior, porque ele é muito importante. O setor circular, galera, se eu for vir bem no centro dessa circunferência aqui, tá? E eu abrir com relação ao raio e as extremidades,
Então, eu abri isso daqui, ó. Vou até destacar fazendo uma achurada aí, tá? Então, se eu fizer isso daqui, galera, esse pedaço daqui até aqui é o que a gente chama de setor circular, porque está com relação ao centro e abrindo dois raios. Não vamos nos esquecer, galera, que o setor circular, ele sempre vai abrir um ângulo. Então, ele tem um ângulo de abertura aqui, ó, que eu vou chamar esse ângulo de abertura de θ, beleza? Então, ele está abrindo θ graus aí na nossa circunferência. Cuidado, não está preenchido, hein? É nossa circunferência, só aquela partezinha, beleza? A definição do setor circular, ela diz o seguinte, que a área ela vai depender desse meu comprimento, desse arco que eu abri aqui, L, no caso que eu estou chamando, vezes o raio, Rão, aí em questão, tá? Dividido por 2, tá? Essa é a definição mais importante que a gente tem. Agora, a maioria dos exercícios não vai levar em consideração isso, tá? A maioria dos exercícios vai fazer você pensar com relação ao ângulo, tá? Com relação ao ângulo, vamos lá, vou até mudar a cor aqui, ó, fazer com tinta vermelha para a gente finalizar. O setor circular, galera, ele pode ser relacionado com a circunferência. Então, com relação ao ângulo, ó, com relação ao ângulo, olha que legal que a gente tem. Tá? A gente tem assim, ó, que a área da circunferência do círculo em questão, ou da circunferência, enfim, tá? Ela vai valer π vezes o r ao quadrado, certo? Então, a gente já sabe disso daí, eu não preciso nem escrever aqui de novo para vocês. A área da circunferência, se ela equivale a πr quadrado, ela equivale a uma volta completa, que é de 360 graus, ok? Agora, a área do setor, você não sabe quanto que ela vale. Então, a área do setor, ela vale θ graus. Portanto, uma maneira muito interessante de você escrever isso daí é como a gente estava fazendo ali, ó. Então, πr quadrado equivale a 360 graus. A sua área do setor em questão equivale ao grau de abertura do seu ângulo, tá? Então, a gente tem isso daqui, ó, uma relação muito, muito importante. Tá? Então, πr quadrado 360, a área do setor vai equivaler ao quanto você abrir aí, ok? Não se esqueça, galera, então deixa só mais uma observaçãozinha aqui, que aqui a gente está falando de graus, né? Então, a gente não pode esquecer nunca que 180 graus ele equivale a π rad, tá? Grande abraço, galera, dá uma olhadinha nessa videoaula, beleza?